Você tem ouvido falar bastante em juros, né? Juros altos, por que não cai? Enfim, você está acompanhando esse debate? Bem, a gente vai falar hoje sobre juros, mas juros para o investidor. Como escolher a melhor aplicação de renda fixa, o que é a renda fixa e como você vai os seus investimentos, né, vão surfar nesse mundo da renda fixa. Afinal, o Brasil é reconhecidamente o paraíso da renda fixa. Como você pode surfar nesses juros altos também? Eu sou a Mara Luque, você está no My News Vida e Previdência e a gente vai conversar com o Marcelo Schmidt, que é o gestor de renda fixa da Vivest. Assim que o Lucas rodar essa vinheta. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar a nossa conversa falando sobre por que o Brasil é esse paraíso da renda fixa. Porque desde que eu comecei a cobrir economia, todo mundo fala isso. Qual é o melhor investimento? Renda fixa. Melhor investimento no Brasil? Renda fixa. Dificilmente você não tem alguém falando, não, renda fixa. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Realmente você tem razão, né? O Brasil é conhecido pelo país da renda fixa e tem um grande debate, né, em torno disso, de por que é assim. Tem alguns, o que é mais comumente, né, falado, por que os juros estão tão altos. Então, em primeiro lugar, porque assim, o grande cliente do mercado, vamos chamar assim, é o próprio governo, que demanda uma quantidade muito grande de recurso e isso aí acaba elevando os juros do mercado. Um outro motivo que aí data assim, de muitos anos, de décadas no Brasil, é a tradição de inflação no Brasil. Então o Brasil é um país inflacionário, né, assim, conhecidamente. Hoje, assim, desde o regime de metas de inflação, que tem mais ou menos 20 anos no Brasil, isso melhorou bastante, né? Hoje o Brasil tem vivido num nível de inflação menor do que era no passado, né? Antes do Plano Real, antes dessa estabilização que o Plano Real trouxe. O Brasil viveu hiperinflação, viveu inflação na casa de 2 dígitos, inflação de 20% ao ano, 30% ao ano, até mais. O que era um caos, né? E o caminho dessa estabilização, né, ao longo do tempo, as medidas que foram sendo tomadas, os planos foram sendo feitos, envolveu muito esforço do lado fiscal, né, ajuste do governo, né, de contas. No passado, por exemplo, você não tinha separação de Banco Central com o Banco do Brasil, as finanças dos governos estaduais era mais complicada. Então teve uma arrumação desse lado, que melhorou muito ao longo do tempo, e também exigiu o outro instrumento para se combater a inflação, juros altos, né? Então aí por que o juro alto, né? Até né, você comentou na sua fala inicial, desde a época da Gazeta Mercantil, né, que faz muitos anos, mas desde aquela época até hoje, no Brasil sempre tem uma dicotomia, aquela história assim, o governo quer combater a inflação, mas sempre tem uma parte do governo que está pisando no acelerador, a outra está pisando no freio. Ou seja, né, quer dizer, os juros, o instrumento para combater a inflação no Brasil foi prioritariamente taxa de juros, quer dizer. Taxa de juros. E além disso, como o governo precisa como o Brasil precisa de dinheiro para se financiar, ele acaba pagando aí uns juros altos atrás desse dinheiro, né? Um prêmio a mais, um prêmio a mais. E realmente o juro, assim, comparado com outros países, mesmo os emergentes, o juro é alto. Eu acho que assim, existe um esforço dos governos, ou uma intenção, assim, em geral, de que isso seja reduzido ao longo do tempo, porque em termos econômicos, se a gente pensar a longo prazo, né, hoje o Brasil o juro é 13,75, provavelmente vai começar a cair, está num nível alto, e agora esse é o juro
nominal. Juro real, que é, assim, quanto é que é o juro além da inflação? Hoje a gente está próximo aí a 5,5%, de 5 a 6%, né? Vamos dizer aí, 5%. Acima da inflação. Acima da inflação. Então vamos lá, ó, a gente tem o juro nominal, que é a taxa de juro, a gente tem o juro real, que é a taxa de juro descontada da inflação. Descontada da inflação. Exato, então para a renda fixa, você falou muito bem, acho que para as pessoas começarem a pensar a renda fixa, né, sempre que, né, as pessoas vão ver no noticiário quanto é que está o juro e tal, sempre que aparece é o nominal, então está 3,75. Que é a taxa básica. É a taxa básica do Banco tal Central. Da taxa Selic. É, a taxa Selic, né? Se olhar prazos mais longos no mercado, são outros números. Mas aí tem a outra taxa, né, que você mencionou agora, que é a taxa real, e essa é mais importante até, as pessoas costumam não olhar muito, mas ela até mais importante, e aqui a gente está falando de previdência, né? Então, assim, as pessoas querem constituir uma poupança para ter uma previdência a longo prazo. Então, a primeira coisa que ela tem que se preocupar é com a manutenção do poder de compra do dinheiro. Quer dizer, não adianta você poupar o dinheiro e lá na frente não valer nada, não conseguir comprar nada. Então, o primeiro desafio, fazer o dinheiro manter o poder de compra. Então, isso é o valor real do dinheiro ao longo do tempo, né? Então, se a inflação sobe muito, a gente já teve, né, momentos aí que a inflação subiu muito, a tua aplicação é na renda fixa, você tem que estar preocupado do teu dinheiro acompanhar essa inflação. Porque se não acompanhar, você pode ter milhões lá na frente que não vai comprar nada, não adianta, né? Então, por isso que eu digo, a taxa real é até mais importante, né? E aí, o fato do Brasil também ter taxas elevadas, comparação com o resto do mundo, a gente tem hoje 5% real, países emergentes aí vão ter uma média de 2 a 3%. Hoje está mais por volta de 3, talvez um pouco mais. Então o Brasil tem um pouco mais de juros. Para quem vai fazer previdência, né, que é uma poupança... Vai investir, né, em longo prazo, né? É longo prazo. Então, esses juros a longo prazo faz uma diferença brutal. Uma diferença muito grande, né? Então, por exemplo, só uma regrinha de bolso aí. Bola de neve, né? É o tal do efeito dos juros compostos, né? Que você aplica e você continua com o dinheiro investido e o rendimento vai sendo reinvestido e isso vai crescendo, né? Uhum. Vai crescendo numa exponencial. Então, só para ter ideia, se você conseguir uma rentabilidade real de 7% ao ano, bem que é acima do mercado, mas só para exemplo aqui. Acima, mas não muito, até pouco tempo atrás estava 6% o juro real, né? Se você conseguir 7% real por 10 anos, você dobra o seu capital. Então você dobra o capital em termos reais, né? Ou seja, digamos que hoje eu tenho um apartamento, daqui 10 anos tenho 2 apartamentos. Hoje eu tenho um carro, daqui 10 anos tenho 2 carros. Isso que então, você está falando é super importante, porque você dobra sem colocar um centavo a mais. É só com o que você recebe de juros e reinveste, né? Uhum. E aí nós estamos falando juros reais. Então, por isso, né, eu friso aí juros reais, porque normalmente as pessoas olham o nominal, claro, que é o que é o mais fácil, é o que está mais assim, evidente. Mas vamos pensar um pouquinho, vamos olhar aqui os nossos vizinhos aqui, Argentina. Esse dia deu muita manchete de jornal, que o juro deles foi para 100% ao ano. Falei, pô, 100%? Então lá é muito melhor que aqui, que o nosso é 13% e o deles é 100%. A inflação não, só, mais que, alta, só que a inflação deles é 120%, então assim... Na verdade é negativo. Não adianta nada, na verdade o juro lá é 100%, só que o juro em termos real econômicos é menor que o nosso, né? Uhum. Então isso... Isso é importante, porque às vezes a pessoa olha ali para a taxa nominal, se encanta e não percebe esse risco de inflação. O risco da inflação para investidor de médio e longo prazo, principalmente de longo prazo, é um risco relevante, né? Que tem que ficar muito atento. Muito né? importante, muito importante. E principalmente no país como o Brasil, que tem uma história de inflação alta, né? Um dos elementos aí, o que essa história acabou nos trazendo até hoje, assim, uma característica da economia brasileira,
que em outros países não existe como aqui, que é a indexação. A indexação dos preços dos contratos. Então, assim, aqui no Brasil, a gente está muito acostumado, para nós é normal, mas você vai em outros países, não é assim. Que é o quê? Você vai fazer um contrato de uma empresa, eu vou comprar uma máquina, tem um pagamento em 5 anos, tal, é corrigido pela inflação. Vou alugar um apartamento ou assinar o contrato, é corrigido pela inflação. Você vai trabalhar para uma empresa, assina um contrato de trabalho, tem o dissídio, anualmente é corrigido pela inflação. A energia elétrica reajusta anualmente pela inflação. Então, assim, tudo reajusta pela inflação. Então, isso é chamado a indexação. Isso faz com que exista assim, uma resistência do nível da inflação cair. Né? Por exemplo, quando a gente olha, nos Estados Unidos não existe esse tipo de coisa, talvez localizadamente, mas não generalizadamente na economia. Por exemplo, um trabalhador americano, ele ganha lá o seu salário, não sei quanto for, $5.000. O que ele espera é daqui a 5 anos ele está ganhando os mesmos $5.000. Não tem $5.000 hoje, ou a não ser que ele consiga promoção, aumento real e tal. Aqui no Brasil, não. O cara começa R$5.000 hoje, já sabe daqui a 5 anos vai ter vários aumentos pela inflação, vai estar ganhando 6, 7. Só que não é mais economicamente, é mais só nominalmente, né? Então, essa questão da indexação é um outro fator que complica a inflação brasileira. É um outro fator que talvez faz o juro ser um pouco mais alto aqui do que em outros lugares. Você falou num ponto que eu acho muito relevante e que os brasileiros prestam pouquíssima atenção, que é o juro composto. Essa função exponencial, ela não é intuitiva. E ela, de fato, é capaz de fazer maravilhas. Quer dizer, muita gente fala assim, não, eu tenho pouco dinheiro para investir. Cara, mas se você investe pouco, com o tempo, os juros compostos... Investir sempre, né? Investir sempre, né? Os juros compostos, eles fazem maravilhas no longo prazo, No longo né? prazo faz muita diferença. E, inclusive, né, voltando a tocar aqui no tema previdência, no Brasil, a previdência, ela tem um estímulo, né, um estímulo fiscal, tributário, né, da pessoa poder fazer essa poupança ao longo do tempo sem pagar o imposto sobre os rendimentos ao longo do tempo, pagar só no final. Fazendo as contas, assim, num período longo, quem começa a trabalhar com 20 e poucos anos vai se aposentar com 65 hoje pela regra atual, né? Então nós estamos falando de 40 anos. Só o fato dessa diferença, desse benefício tributário, né, lá no final, a pessoa pode ter 20%, 30% a mais de aposentadoria do que se ela pegasse o mesmo dinheiro e simplesmente aplicasse no banco numa aplicação tradicional. Porque é exatamente isso, a questão do juro composto. Se você está num investimento tradicional, né, a cada 6 meses você já tem que ir pagando o imposto. Então você está, no fim, guardando menos dinheiro. Você está, né, vamos dizer assim, acumulando num ritmo menor. Né? Se você não paga esse imposto no meio do caminho, você acumula num ritmo maior, ou seja, o seu dinheiro anda mais rápido. O juro composto, ele tem um poder maior até mesmo do que o desembolso. Porque se você investe muito dinheiro no curto prazo, você não consegue, provavelmente, ter esse efeito. O efeito não vai ter, mas talvez você não consiga ter o mesmo volume de dinheiro que você conseguiria com menos dinheiro, tendo tempo trabalhando a seu favor. Por isso que eu acho isso importante para as pessoas entenderem que adiar o início do seu projeto de investimento é um erro. Porque mesmo que seja pouco dinheiro, o tempo vai te ajudar. E o juro composto vai te ajudar a fazer isso funcionar a seu favor, né? Exatamente. Esse ponto que você mencionou é importantíssimo. A pessoa, quanto mais cedo conseguir
né, começar a fazer uma poupança, seja a previdência ou seja algum outro tipo, mesmo com pouco dinheiro, né, ela vai acumulando isso ao longo do tempo e o resultado é muito melhor. É significativo. Se a pessoa adiar, não, vou começar a fazer com 40 anos, com 45 anos, você vai ter muito menos tempo para acumular, né, o montante que você precisa para usar na sua aposentadoria depois. Você vai ter que ter um esforço muito maior que talvez nem seja viável, né? Exatamente. Então, quanto mais cedo começar, é importante. Então, esse é um tipo de consciência, de conhecimento mesmo, né? Que acho que muitas vezes as informações não chegam muito às pessoas, né? Então, acho que isso é muito legal, esse tipo de programa, assim, para divulgar, para as pessoas estarem mais familiarizadas e usar como poupança de longo prazo também, né? Resistir à tentação de, não, eu vou usar aqui para uma viagem e tal, e depois eu começo tudo de novo. Esse é o ponto, porque quando você saca esses recursos, tudo bem que você tenha dinheiro para viagem, para o carro, sei lá o quê, mas o de longo prazo, você sacar esses recursos de longo prazo, você corta o principal ingrediente dele, que é o tempo, né? Para que os juros compostos façam o seu trabalho, né? E por isso que é interessante, eu sempre bato nessa tecla, é interessante, não precisa investir muito, investe pouco. O importante é não sacar esse investimento, para que o tempo faça o seu trabalho. Você pode até deixar de investir no meio do caminho, mas não resgata, que é para não cortar o efeito da bola de neve, né? Exato, você pode suspender por um tempo. Porque o juro está lá trabalhando. Você pode não estar aportando dinheiro, mas a taxa de o juro composto está lá trabalhando, né? O que está lá está rendendo. Está rendendo. E agora está num momento muito bom, porque, né, o juro está alto, tanto o nominal, né, como a taxa real também está alta, está 5,5, um pouco abaixo de 6, que é altíssimo. E as pessoas têm que procurar aproveitar esse momento. Quem já começou a fazer, né, a sua previdência ou a sua poupança, continua. Quem não começou, procura começar. Começa já. Né? Quem já começou há muito tempo, eu pessoalmente, né, já tô no mercado há 30 e poucos anos e esse tipo de poupança, para mim, já comecei há muito tempo, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, e hoje eu estou já usando, com filhos na faculdade e tal, eu estou usando uma previdência que eu fiz para eles quando eles nasceram para pagar a faculdade agora. Então, eu vou te falar, é uma delícia. Eu imagino. Bem, gente, olha, o resumo da nossa ópera hoje é o seguinte: juros é algo muito importante. A gente falou aqui sobre juros nominais, juros reais e juros compostos. E é importantíssimo você entender cada um deles e saber que o juro composto é o seu grande aliado para construir um patrimônio no médio e longo prazo. O juro real, ele é importantíssimo, porque ele tem que estar sempre na casa positiva, senão você está perdendo dinheiro. E o juro nominal? Bem, o juro nominal está aí, é a taxa básica que você está vendo tanto nos jornais as pessoas falarem. A gente volta no próximo episódio para falar sobre quais são os melhores investimentos na renda fixa, que é a classe de ativo que reúne as aplicações que ganham juros. Gostou desse assunto? Olha, tem mais na playlist da Vivest. Vai lá, confere.